Olá pessoal, tudo bem? Dei uma fugidinha aqui do curso do Rodrigo Power Trainer para gravar o nosso feed terapia de hoje. E a pergunta que eu fiz no nosso sexto Story Terapia, que foi ao ar, né, que eu publiquei na terça-feira à noite, é sempre às terças no final do dia que eu publico, aí fica no ar até a quarta noite e na quinta eu faço o vídeo de resposta. E a pergunta desse sexto foi: com que personagem você se identifica? Personagens de contos de fadas, tá, gente? E a pergunta era: a letra A, Chapeuzinho Vermelho, ousada, aventureira e impulsiva. Letra B, Cinderela, boazinha, solista, mas pouco reconhecida. E letra C, Rapunzel, correta, fiel aos outros e sonhadora. E olha só o resultado: 41% das pessoas que responderam esse Story Terapia se identificam com a Chapeuzinho Vermelho, ou seja, se acham ousadas, aventureiras e impulsivas. 26% se consideram Cinderelas, boazinhas, solistas, mas pouco reconhecidas. E 33% Rapunzel, corretas, fiéis aos outros e sonhadoras. Olha só, gente, por que eu fiz esse Story Terapia? O que os contos de fadas têm a ver com uma terapia ou com um processo de autoconhecimento? Muito. Os contos de fadas são riquíssimos em simbologias, em arquétipos, em sinais que, quando a gente se identifica com uma personagem, a gente pode descobrir muito sobre o modo como a gente se relaciona, como a gente se posiciona, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores e de que forma a gente pode, inclusive, usar a história em si, o contexto e todos os demais personagens a nosso favor, ao favor do nosso autoconhecimento e até de um processo de mudança. E por que eu escolhi essas três? Porque elas são bastante significativas e diferentes entre si. Se você não conhece essas três histórias, eu sugiro que você procure, que você leia. Nesse vídeo eu não vou ter tempo de contar, mas a maioria das pessoas conhece. E quando a gente fala de Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe que ela foi levar flores e frutas para a vovó, que morava do outro lado da floresta, e a mãe recomendou que ela não fosse pela floresta, que ela fosse pela estrada, porque era mais seguro. Só que no meio do caminho ela encontrou o lobo disfarçado, que sugeriu que ela fosse pelo meio da floresta, porque era muito mais divertido, interessante e, além disso, mais rápido, e ela terminou ouvindo o lobo e não a mãe. E aí a gente já sabe do final: o lobo correu na frente, devorou a vovozinha. Quando ela chegou, em vez da vovozinha, ela encontrou o lobo, demorou um pouco para reconhecer, quase foi engolida também pelo lobo, mas por sorte passava um lenhador que salvou a Chapeuzinho. A Cinderela é aquela que a mãe morreu, ela ficou órfã, e aí o pai se casou com uma outra mulher, que era madrasta, tinha outras duas filhas. Ela era super maltratada, vivia no porão, era tratada como uma empregada da casa. Aí o príncipe do vilarejo, enfim, organizou um baile onde ele ia escolher a mulher com quem ele iria se casar. Obviamente ela queria ir, mas a madrasta e as irmãs não deixaram, proibiram, até porque as irmãs eram feias e elas se sentiriam ameaçadas se a Cinderela fosse. Mas no último momento aparece a fada madrinha, que transforma tudo que tem ao redor dela em recursos, ou seja, um lindo vestido, um lindo sapato, sapatinho de cristal, né? Uma bela carruagem. Ela vai pro baile, mas ela tem que voltar até meia-noite, porque meia-noite o encanto se desfaz. E aí vale a pena conhecer toda a história. E a Rapunzel é presa num castelo, não pode sair de lá, tem que obedecer a uma série de regras da madrasta. E aí o cabelo dela cresce, faz as tranças, e até que ela conhece um príncipe e joga as tranças pela torre, e esse príncipe sobe pela torre e salva, mas aí ela passa por uma série de desafios. Também vale a pena conhecer a história toda, se aprofundar. Mas o que eu quero dizer fundamentalmente com essa Story Terapia? Que se você se identificou com a Chapeuzinho Vermelho, muito provavelmente você focou no lado legal, porque afinal de contas ela foi mesmo corajosa, ousada, enfim, mas ela também foi impulsiva e inconsequente, de certa forma imatura e irresponsável. Por quê? O que eu quero dizer com isso, gente? Que todos os personagens de uma história de contos de fadas dizem algo a nosso respeito. Quando a gente foca no personagem principal, e é o que geralmente a gente faz, por exemplo, se a gente ouve a história do Chapeuzinho Vermelho, a gente pensa se a gente é Chapeuzinho Vermelho. Mas rarissimamente a gente se questiona qual é o nosso lado, que é a mãe, que é o lobo mau, que é a vovozinha, que é a própria floresta, que é o lenhador que salva a Chapeuzinho no final da história.
Todos esses personagens estão dentro da gente. A gente costuma achar, quando a gente se identifica com uma história, que, por exemplo, o lobo mau é aquele cara que nos faz mal, que o lenhador é aquele cara que vai salvar, ou aquela pessoa que representa a segurança na nossa vida, que a vovozinha é realmente alguém que a gente cuida, para quem a gente vai levar coisas, e que a mãe é a mãe de verdade. Não, todos esses personagens estão dentro de nós e são partes de nós. Assim como no caso da Cinderela, ela não é simplesmente uma menininha boazinha que fica lá no porão fazendo tudo que as irmãs e a madrasta pedem. Ela também é a madrasta, ela também é as duas irmãs, ela também é a fada madrinha, assim como ela também é o príncipe e ela também é todos os recursos que estão à volta dela. Tudo que está na história está dentro da gente e faz parte de nós, diz algo a nosso respeito. A gente tem isso, mas muitas vezes a gente não acessa e termina perdendo boa parte de autoconhecimento e boa dose de amplitude de quem a gente é, porque a gente não olha para isso. E a Rapunzel também é a madrasta que prende ela na torre, também é a própria torre, também é a Rapunzel em si, e também é o príncipe que resgata, e todos os desafios pelos quais ela passa, dizem respeito à própria história da gente quando você se identifica com essa personagem. Se alguém me perguntasse com qual dessas três eu me identifico, eu tenderia a dizer Chapeuzinho Vermelho, mas hoje, com o conhecimento, o autoconhecimento que eu tenho, eu sei que eu já fui Chapeuzinho, já fui Cinderela, já fui Rapunzel, assim como já fui a Bela, da Bela e a Fera, como já fui outras personagens, por exemplo, a Branca de Neve, que teve que fugir, né, por ser tão linda, enfim. Cada conto de fadas diz algo sobre mim, e hoje eu consigo olhar para todas as personagens, inclusive para as bruxas de todas essas histórias, ou seja, para os vilões das histórias, também como parte de mim. Ou seja, quando a gente fica buscando saídas para o nosso relacionamento, quando a gente fica buscando um príncipe que nos salve, que nos tire da torre, que nos eleja a mais bonita da festa, ou enfim, um lenhador que entre e mate o lobo mau, enfim, nos salve das garras do lobo mau, a gente está falando de um recurso que a gente tem. Nós somos esse sonhador, nós somos esse salvador, nós somos tudo de bom que pode acontecer na vida de uma Cinderela, de uma personagem, de uma princesa, e também tudo de ruim. São as nossas vozes internas, são as nossas crenças, os nossos valores, os nossos recursos, mais recursos que a gente consegue acessar, que a gente aprende a acessar ao longo da vida, seja com processo psicoterapêutico, seja com leitura, seja com curso, seja com conversas com alguém que tenha algo a nos acrescentar. O importante é a gente se dar conta de que a gente não é apenas Chapeuzinho Vermelho, não é apenas Cinderela e não é apenas Rapunzel. A gente é tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos coloca de uma forma na vida em que a gente não consegue se posicionar. E aí a gente fica culpando ou responsabilizando ou acreditando que isso vem de fora, quando na verdade está dentro da gente. É claro que as forças de fora, os acontecimentos externos têm influência sobre as nossas escolhas, sobre as nossas crenças, absolutamente. Mas quanto mais a gente tem de autoconhecimento, maturidade, consciência, e quanto mais a gente ganha no aprendizado do uso desses recursos internos, mais a gente consegue se responsabilizar e se tornar autônoma, dona da própria história. E é por isso que a gente tem condições de ser, de atuar, de perceber e de mudar cada um desses personagens da história. Então, se você está se achando Chapeuzinho Vermelho, tem um lado ótimo, maravilhoso, tudo de bom, aventureira, ousada, corajosa, mas cuidado com a sua imaturidade, com a sua impulsividade e com a sua irresponsabilidade muitas vezes. Se você está se identificando com a Cinderela, lembre-se que você tem uma fada madrinha aí dentro, que você muitas vezes é a própria madrasta que te coloca no porão e que você é as irmãs que também não te deixam brilhar e que você é sim o príncipe que pode te salvar e pode te eleger a mulher mais bonita da festa. E se você é Rapunzel e está sendo fiel demais aos outros, muito presa às regras, querendo obedecer a todo mundo e ser a sempre correta, muitas vezes você vai deixar de ser você mesma, você vai deixar de fazer aquilo que você gosta, que faz sentido para você, que te faria feliz, que te faria plena, simplesmente porque você está tentando corresponder aos outros, com medo do que os outros vão pensar ou falar de você, ou com medo do julgamento dos outros. Lembre-se, esse julgamento está antes de mais nada dentro de você, porque você é aquela que te julga em primeiro lugar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser saber mais sobre alguma personagem, me conta aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Um grande beijo e até o próximo Story Terapia.